A ciência não liga pra você e nem pra sua opinião. Quer entender por quê? Fica comigo até o fim desse vídeo. Muito provavelmente você conhece alguém ou você mesmo já falou alguma coisa do tipo: ah, eu tenho uma teoria, ficar no celular antes de dormir tira o sono. Eu tenho a teoria de que se eu não fizer xixi antes de deitar, eu vou ter pesadelo. Ou você deve conhecer uma pessoa que fala: não quero concordar com a ciência, eu quero concordar com a minha opinião, eu quero acreditar no que eu quero, eu sou livre para acreditar no que eu quero. Realmente, essa pessoa é livre para acreditar no que ela quer. Mas... E se você se interessou por esse tema, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem um vídeo novo para vocês. Ah, e já manda esse vídeo para aquela pessoa que sempre fala que prefere acreditar na própria opinião do que entender o que a ciência tem para falar. No vídeo de hoje eu vou explicar por que o que você pensa não importa para a ciência, e também eu vou explicar que a sua teoria não é uma teoria. Eu sou o Hugo e você está no Ciência em Si. Nós somos um grupo de físicos que quer mostrar para todas as pessoas que a ciência pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. Bom, antes de começar aqui eu tenho que fazer um esclarecimento. Esse tema pode ser meio polêmico e as pessoas podem vir aqui ficar falando merda e reclamar. Atualmente eu sou doutorando em ensino de ciências e matemática e eu trabalho desde o meu mestrado com história e epistemologia da ciência aplicada no ensino. Então eu estudei no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já estudo há 5 anos sobre epistemologia e história da ciência. Então eu sei como que a ciência se constrói. Para comprovar isso tudo, eu vou deixar aqui o meu currículo acadêmico para você ver, caso você queira. Isso tudo quer dizer que eu não sou um maluco qualquer que duvida do formato da Terra. Um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano. Ou que lê umas frases soltas de alguns pensadores por aí e acha que sabe muito. E eu também não sou seguidor de um ex-astrólogo por aí. Antes da gente entender por que a ciência não liga para você que está assistindo esse vídeo, e também por que a sua teoria não é uma teoria, a gente tem que entender como que a ciência é construída. E antes que você fale alguma coisa, ou que eu fale alguma coisa e você acabe tirando conclusões precipitadas, você tem que entender que a ciência, a concepção da construção de ciência vai variar de pesquisador para pesquisador, né? De estudioso ou estudiosa para cada pessoa que vai pensando. Se você quiser saber mais sobre as diferentes concepções da construção da ciência surgidas ao longo do último século, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês falando um pouquinho, ou quem sabe eu faço uma série falando de cada um dos principais pensadores do século XX. Então, nesse vídeo eu vou dar um panorama geral do que é a construção da ciência. E também você deve ter ouvido falar de um tal método científico, que o cientista ou a cientista tem lá uma hipótese, eu vou deixar aqui do lado, né? Então, a pessoa tem uma hipótese, depois da hipótese ela vai lá, faz experimentos para testar essa hipótese e ela tira conclusões do experimento. Então, ou ela prova a hipótese, ou ela vê que a hipótese dela está errada e chega numa lei, ou ela muda o experimento para testar a hipótese novamente e ainda assim chega numa lei física. Essa maneira da gente pensar não necessariamente vai corresponder à nossa realidade, por vários motivos. Porque, por exemplo, para as ciências humanas, esse método científico não vai funcionar porque não dá para a gente fazer um experimento propriamente dito. Outra coisa, se esse método científico fosse tão verdade, a gente teria uma revolução científica a cada ano, ou pelo menos a cada década, se as coisas fossem demorar muito para acontecer. Vamos pensar aqui comigo. Cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo. Você, por exemplo, tem uma vivência totalmente diferente da minha. E até a pessoa que você está vendo aí pela internet não é a pessoa que eu realmente sou na minha vida pessoal. Pensem comigo. Se eu soltar esse negócio aqui e ele cair, você pode falar que essa caneta caiu devido à força da gravidade. Ou se você for idiota, se você não concordar, você vai falar que essa caneta caiu devido a microporos que fazem as coisas serem atraídas para a Terra. Que? Mas aí, se você é uma pessoa que já leu sobre isso em algum lugar, você pode falar que a gente não tem revolução científica atualmente porque a gente está num período chamado de ciência normal. Esse nome, ciência normal, foi dado por um cara chamado Thomas Samuel Kuhn. Essa tal ciência normal, quando toda a comunidade científica, está todo mundo trabalhando dentro de uma coisa só na ciência, está todo mundo ali no mesmo patamar científico, né? Como assim?
Por exemplo, se a gente for estudar lá nos anos 1600 Guaraná de rolha, toda a ciência, isso estava depois ali, né, nos anos 1700, 1800, toda a ciência estava dentro do paradigma newtoniano. Então todo mundo, fosse da física ou não fosse da física, de uma forma ou de outra levava em consideração o que Isaac Newton estudou. E depois da revolução científica da virada do século XIX para o século XX, a revolução científica da física moderna, o advento da mecânica quântica e também o advento da relatividade geral. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre relatividade geral, pede aqui que a gente faz para vocês. Agora, se você for parar para pensar e for olhar aqui todos os vídeos que a gente tem no canal, a gente sempre vai falar de uma forma ou de outra, a gente vai sempre considerar a física elaborada pelo Einstein, que por mais que ela pareça com a física do Newton, ela não é a física do Newton. Beleza? Então estamos em outro paradigma científico. Isso vai continuar até que haja um fenômeno que não consiga ser explicado pela ciência atual. Sei lá, por exemplo, um experimento que mostra o tempo passando ao contrário. Então a gente vai ter uma crise científica, uma crise na ciência, e depois dessa crise a gente vai ter uma revolução e depois novamente um período de ciência normal e assim por diante, né? Crise, revolução, ciência normal. Então é como se fosse uma escadinha assim. Eu posso falar, e você pode falar, eu tenho uma teoria de que todos os cisnes são brancos, mas a não ser que você tenha feito uma análise sistemática e ver vários e vários cisnes e falar que a sua amostra de cisne é branca, a boa parte dos seus cisnes são brancos, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. Porque todas as teorias elas são formuladas a partir de observações sistemáticas. E já as hipóteses elas são baseadas no senso comum ou em vivências passadas. E o problema é, quando alguém confunde teoria com hipótese, você acaba diminuindo o trabalho do cientista e passa a impressão de que a ciência, como ela é construída, ela depende da sua opinião e da minha opinião. E não de uma avaliação rigorosa, de um período de construção lento e trabalhoso que depende mais da opinião de uma pessoa só. Um perfil de divulgação científica que fez isso muito bem é o Ciência Fora do Armário. Lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem. Aí vocês vão lá e falam que vocês conheceram o Instagram a partir do ciência em si. Beleza? Mas então quer dizer que a ciência não depende da opinião das pessoas? Olha só, mais um exemplo. Ninguém veio aqui e te perguntou, você acha que a Terra gira em torno do Sol? A gente aprendeu desde criança lá na escola que a Terra gira em torno do Sol. E se você não acredita nisso, você provavelmente sei lá. Desde criança a gente é ensinado que a Terra gira em torno do Sol. E quem fala o contrário disso está errado. É louco pensar porque até um tempo atrás quem falava que a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra, ou que a Terra se movia, você poderia ser queimado ou até exilado, né, Galileu? Não é esse Galileu não, para. É esse Galileu aqui. Em alguns casos mais raros pode surgir um debate se o tema for muito polêmico. Por exemplo, energia nuclear, que inclusive surgiu a partir da bomba nuclear. Se você quiser saber mais, assiste o vídeo do Pedro aqui, ó. Ou sobre os transgênicos. Quando toda a comunidade científica ali, pelo menos a comunidade científica de ponta, decidir os rumos que vão ser tomados, de nada vai importar esses debates. E isso acontece depois de muito estudo, para ficar claro. Nada vai importar a sua opinião, independente se você for cientista ou não for cientista. Por exemplo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente estamos em meio à pandemia do Covid-19 e eu espero que se você esteja vendo no futuro, algumas pessoas tenham reconhecido que foi uma pandemia e que deveriam ter se preocupado desde o começo. Mas espero também que quando você esteja vendo esse vídeo já encontraram a cura, já encontraram a vacina para a Covid-19. Mas vamos lá. Você pode falar que a cloroquina vai curar porque você viu no grupo do WhatsApp, você viu o idiota presidente falando. Mas na verdade não é assim. Para o caso de um remédio específico para uma doença ser vendido na farmácia, ele passa por testes muito rigorosos. Teste em células até um teste duplo cego com pessoas que não sabem que estão recebendo o tratamento. A não ser que você baseie seu argumento em um estudo científico que foi avaliado por outras pessoas, que esteja publicado para todo mundo ver em um lugar com credibilidade, o seu argumento não passa de uma opinião e não de uma
resposta científica, vamos dizer assim. E isso tudo de nada vai importar, a não ser colocar a vida de algumas pessoas em risco caso você não tome vacinas ou não respeite a quarentena. Muita gente gosta de falar que tal cientista falou isso, então tá tudo certo, né? Mas, de novo, não importa se você é um cientista renomado ou se você é uma pessoa comum que tá vivendo ali sua vidinha numa boa. É sua opinião, não é um estudo científico. Então, por exemplo, talvez o Einstein um dia tivesse falado que feijoada dá dor de barriga. E aí os jornais iam noticiar: Prêmio Nobel de Física diz que feijoada dá dor de barriga. Ou ainda, sei lá, um prêmio Nobel meio falando que o isolamento social não é importante. Mas, de novo, é sua opinião. A não ser que esse cara, essa pessoa, apresente um estudo científico embasado, nada mais vai ser do que a opinião dele, né? E opinião é igual. E além disso, existem também alguns casos de algumas pessoas que conseguem publicar livros e artigos científicos, só que elas pagam para publicar. Isso não dá credibilidade nenhuma para as coisas. Isso também não é tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Mas sobre esse tipo de coisa a gente fala em outro vídeo. E além disso, as pessoas também podem ser pagas para fazer algumas pesquisas relacionadas a alguns interesses, como falar que cigarros não fazem mal, ou como um agrotóxico chamado DDT não faz mal para ninguém. Mas isso daí é tema para outro vídeo. E esse é um dos principais problemas do financiamento privado da ciência. Eu já falei melhor sobre isso no vídeo que tá aqui, ó. Se você quiser saber mais sobre essas pesquisas tendenciosas, pede aqui nos comentários que a gente faz um vídeo para vocês. Por fim, gente, quando alguém te falar eu tenho uma teoria, você pega e fala: não, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. E você explica o que você aprendeu nesse vídeo, ou você manda esse vídeo para essa pessoa, né? E quem sabe ela já conhece a ciência em si. E lembra, a ciência não depende da sua opinião. Ela é uma organização muito maior e até autossustentável, que depende da colaboração mútua de diversas pessoas e diversas instituições. Então, eu posso mostrar para todo mundo as minhas concepções científicas e posso colocar ela à prova para outros cientistas avaliarem e testarem essas concepções. E você também pode fazer o mesmo. Considere carreira científica. E como sempre, todas as referências estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Por hoje é só. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de dar o like. Deixa aquele likezão aí. Se inscrever no nosso canal. Deixar um comentário que ajuda bastante a gente. Mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Tchau, gente. Até a próxima. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô muito blogueirinho, porque agora a gente tem recebidos aqui, ó. E também super pertinente pro atual momento, né? Ciência em si, ciência. Ciência em si, ciência em si, ciência em si, ciência.